pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso básico de crochê para iniciantes. Eu sou a professora Ju, sou professora de crochê aqui no canal JNY Crochê, onde eu ensino diversas peças de crochê passo a passo. E nesse curso aqui, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer crochê do zero. Na aula passada, a gente já começou os nossos primeiros passos no crochê. Eu ensinei para vocês como segurar o fio, como segurar a agulha e também a laçada inicial e a correntinha. E na aula de hoje, então, a gente vai aprender o ponto baixo, que também é um ponto básico do crochê. Um exemplo de uma peça onde eu usei basicamente o ponto baixo foi aqui o cestinho corujinha. A gente tem todo ele feito aqui em pontos baixos, desde a base até o finalzinho aqui da nossa peça. Para começar então a aprender aqui o nosso ponto baixo, a gente precisa já ter uma base de correntes. Eu fiz aqui uma base de 10 correntinhas iniciais. Para contar as nossas correntinhas, a gente sempre começa contando a partir da agulha. Essa laçadinha que fica aqui na agulha, ela não conta como uma corrente, ela é apenas a laçada que vai ficando aqui na agulha ao longo aí do nosso trabalho, mas ela não conta como ponto nenhum, tá? É simplesmente uma laçadinha. A gente começa a contar a partir desse pontinho aqui. Essa como se fosse uma trancinha. Então, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª correntinha. Esse nozinho aqui é a nossa laçadinha inicial. Também não contamos como correntinha, não é uma correntinha. Para começar, a gente vai fazer mais uma correntinha. Essa correntinha, ela pode ser considerada o nosso primeiro ponto baixo da carreira, ou ela pode servir apenas para dar a altura do ponto baixo. Essas duas maneiras de encarar essa primeira correntinha são duas maneiras totalmente diferentes de fazer as nossas carreiras. Então, eu vou te ensinar a primeira maneira, que é considerando essa corrente aqui como o primeiro ponto baixo da carreira, e depois eu te ensino a segunda maneira, que é considerando essa corrente apenas como a alturinha aqui, para dar a alturinha do ponto baixo, e no final a gente desconsidera, a gente não leva essa correntinha aqui em consideração na contagem dos pontos. Então, vamos começar considerando essa corrente como o primeiro ponto baixo, tá ok? Fiz aqui então uma correntinha, essa correntinha extra vai servir já pra gente como nosso primeiro ponto baixo da carreira. Então, a gente conta ela como o primeiro ponto baixo. Uma correntinha, a correntinha anterior, vai servir como chãozinho do ponto baixo, vai servir de base para ela. E na próxima, a gente vai fazer o nosso ponto baixo seguinte, que no caso vai ser o primeiro ponto baixo de verdade da nossa carreira. Então, a gente vai inserir a nossa agulha na primeira, segunda, terceira corrente a contar da agulha. Eu não laço, para fazer aqui o ponto baixo, eu não laço a agulha. Eu entro direto na correntinha, puxo aqui o fio que tá lá preso no novelo. Vou ficar com essas duas laçadinhas na agulha. Puxo novamente o fio que tá lá no novelo e tiro essas duas laçadas de uma vez da minha agulha. Esse aqui é o nosso ponto baixo. Vamos fazer mais um. Não laço a agulha. Entro aqui na próxima correntinha de base. Puxo o fio que tá lá no novelo. Vou ficar com as duas laçadinhas. Puxo novamente o fio que tá lá no novelo, tirando essas duas laçadas de uma vez da minha agulha. Esse aqui é o nosso ponto baixo. Dessa forma, a gente vai trabalhar toda essa nossa base aqui de corrente. Vou assim até o finalzinho
do nosso cordão de correntinhas, fazendo um ponto baixo em cada corrente de base, para treinar o ponto baixo. Assim a gente vai aprendendo. Lembrando que na aula passada eu já tinha ensinado para vocês que o segredo do crochê tá na ponta da agulha, tá no ganchinho. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai sempre movimentando esse ganchinho para a gente conseguir passar aqui com o fio, fazendo aqui o nosso ponto, sem que a agulha fique agarrando nas laçadinhas, onde a gente vai passando aqui a nossa agulha para fazer o nosso ponto. Esse segredo ele vai ser útil para você tanto aqui no ponto baixo, quanto também nos outros pontos que a gente vai aprender ao longo do nosso curso. Aqui, então, depois de trabalhar um ponto baixo em cima de cada correntinha de base, a gente vai ter ficado com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E uma correntinha inicial que serve como primeiro ponto baixo. Então, contando ao todo, a gente vai ter 10 pontos baixos. 9 pontos baixos reais e uma correntinha inicial que serve como um primeiro ponto baixo da carreira. Essa é a maneira que a gente tem de fazer aqui, considerando a corrente inicial como um ponto baixo, tá? Que vai servir já como nosso primeiro ponto baixo. Ela entra na contagem de pontos ao fim da carreira. Para a gente fazer a próxima carreira, a gente vai virar aqui o nosso trabalho. E aqui a gente começa mais uma carreira que vai ser feita da mesma forma que a gente fez a carreira anterior. Eu faço aqui uma correntinha que já vai servir como o primeiro ponto baixo da carreira. Então, eu venho aqui no próximo ponto de base, passo aqui a minha agulha por essas duas alças do ponto. A gente tem aqui duas alcinhas. Vou passar sempre a minha agulha dessa forma. Puxo aqui o fio que tá lá preso no novelo. Vou ficar com as duas laçadinhas na agulha, puxo o fio que tá preso no novelo e tiro essas duas alcinhas de uma vez da minha agulha. Tá feito aqui o primeiro ponto baixo real da nossa carreira. Venho então no próximo ponto de base, puxo o fio que tá lá preso no novelo. Vou ficar com as duas laçadas, puxo novamente o fio que tá preso no novelo, tirando essas duas laçadas de uma vez. Fiquei aqui com mais um ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhar toda essa carreira, fazendo um ponto baixo em cima de cada pontinho de base. Faça isso aí para você já ir treinando o ponto baixo. Quanto mais você for trabalhando com o fio, com a agulha, treinando os pontos, mais você vai se aperfeiçoar no crochê. Aqui, então, a gente tem a primeira correntinha, que já serve como primeiro ponto baixo da carreira, e mais 8 pontos baixos. Aqui no finalzinho, a gente vai ter essa correntinha de base, que é aquela nossa primeira corrente da carreira anterior. Aquela que serve como primeiro ponto baixo da carreira. A gente vai fazer um ponto baixo em cima dessa correntinha. Assim, a gente vai ficar aqui com os 10 pontos baixos que a gente precisa ficar em todas as nossas carreiras. Então, a gente tem aqui os 9 pontos baixos. Agora, a gente já tem os 9 pontos baixos reais e a corrente inicial, que serve também como um ponto baixo. A gente conta
essa corrente inicial como um ponto baixo. Fazendo assim, a gente vai sempre ficar com o nosso trabalho retinho, não importando quantas carreiras a gente faça. Se a gente fizer 30 carreiras, o nosso trabalho vai ficar todo retinho, não vai ficar diminuindo nem aumentando, porque o número de pontos vai estar sempre igual em todas as carreiras. Essa então foi a maneira a primeira maneira que eu ensinei para vocês de trabalhar o ponto baixo, fazendo aqui as nossas carreiras considerando a corrente inicial como um ponto baixo. A gente conta a corrente inicial como se fosse um ponto baixo e por isso a gente sempre faz uma correntinha inicial, que já serve como um ponto baixo, vem no próximo ponto de base e começa a fazer os pontos baixos e vai colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Ao final da carreira, a gente coloca ponto baixo em cima da corrente inicial da carreira anterior, que serve para a gente como um pontinho baixo. O exercício dessa aula, então, é você continuar fazendo esses pontinhos baixos, até você ficar aqui com um total de 10 carreiras. As nossas carreiras, a gente identifica aqui por essa linhazinha que forma o ponto. Então, a gente tem aqui a primeira carreira, a segunda carreira, a terceira carreira, e os pontos a gente identifica por essa trancinha. Uma trancinha, duas trancinhas, ou você pode também contar aqui pela parte de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a correntinha inicial. Então, meninas, fiquem aí com esse exercício, façam essas 10 carreiras de pontos baixos para vocês poderem treinar bastante esse ponto e também essa maneira de fazer as carreiras com ponto baixo, considerando a corrente inicial como um ponto baixo. Eu vou passar agora para vocês a segunda maneira de fazer a nossa carreirinha aqui de ponto baixo, que é desconsiderando a corrente inicial. Eu aconselho que você dê uma paradinha na aula e faça aí esse exercício aqui, treine bastante seu ponto dessa forma. E aí, amanhã você volta para continuar acompanhando essa aula e aprender a segunda forma que a gente tem de fazer a carreira de ponto baixo, que é desconsiderando a corrente inicial. Para você não embolar a sua cabeça, acabar confundindo uma maneira, uma técnica com a outra, tá? Então, fica só com essa aqui e depois que você tiver assimilado direitinho essa forma, depois que você já tiver aprendido tudo perfeitamente aqui com essa maneira, aí você volta para essa aula para aprender a segunda forma e não acabar misturando tudo aí, tá? Eu vou ensinar as duas maneiras na aula de hoje, porque às vezes a gente usa uma forma, às vezes a gente usa outra forma. Então, eu acho interessante que vocês já aprendam logo agora, no início, né, enquanto vocês ainda são iniciantes, como trabalhar com as duas maneiras, porque aí não fica dúvida nenhuma e dessa forma vocês conseguem fazer o trabalho ficar retinho, sem ficar aí tendo problema na hora de trabalhar a carreira de ponto baixo, por não saber aonde colocar o ponto, dependendo aí da maneira que a receita estiver falando para você fazer a sua carreira de ponto baixo, considerando ou não a corrente inicial como um ponto baixo. Para fazer então a nossa carreira de ponto baixo, desconsiderando a primeira corrente, a gente vai começar com a corrente inicial. Então, eu faço aqui uma correntinha, só que essa correntinha só vai servir pra gente como um pontinho para dar altura do ponto baixo, para a gente começar a fazer aqui a nossa carreira já com a nossa agulha na altura certa já do ponto. Então, eu faço aqui a corrente inicial, mas eu não vou contar essa corrente como um ponto. Então, eu venho aqui nesse mesmo pontinho de base. Então, no jeito anterior, na forma anterior, a gente fazia um ponto, uma correntinha, pulava esse primeiro ponto, porque a corrente já serve como primeiro ponto da carreira,
venho aqui no ponto seguinte de base para começar a fazer o meu ponto baixo. Nessa maneira aqui, a gente vai considerar a nossa corrente apenas como a altura do ponto. A gente não vai contar ela como um ponto baixo, o primeiro ponto baixo da carreira. Então, eu tenho que vir aqui no mesmo ponto de base e fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu trabalho normalmente um ponto baixo em cima de cada ponto de base até o fim da carreira. Trabalhei aqui, então, um ponto baixo em cima de cada ponto de base até o fim da carreira. No final da carreira, a gente vai ter ficado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e aquela corrente inicial que não vai servir para a gente como um ponto. Então, por isso, a gente acaba ficando com os 10 pontos baixos por ter colocado o primeiro ponto baixo no primeiro ponto de base e não no segundo, como na maneira anterior. Então, a gente ficou aqui com os 10 pontos baixos nessa carreira, mais a corrente inicial. Na próxima carreira que a gente for trabalhar, a gente não pode colocar um ponto baixo aqui em cima dessa corrente inicial, senão a gente vai começar a ficar com pontos a mais na nossa carreira. Vai começar a aumentar o nosso trabalho e entortar a nossa peça que a gente estiver confeccionando com o ponto baixo. Então, eu viro aqui, para fazer a próxima carreira, eu viro aqui o meu trabalho para o outro lado. Vou fazer essa próxima carreira do mesmo jeito que eu trabalhei a carreira anterior. Eu faço uma corrente que não vai servir como um ponto baixo. Então, eu venho no mesmo pontinho de base e faço aqui o meu ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto de base até o fim da carreira. Aqui, então, eu cheguei ao fim da carreira e nesse último ponto baixo de base, a gente vai fazer o nosso último ponto baixo dessa carreirinha aqui. Essa correntinha inicial da carreira anterior, a gente não vai trabalhar. E aí, a gente vai ter ficado ao todo com os 10 pontos baixos aqui na nossa carreira e mais aquela correntinha inicial que não serve pra gente como um ponto baixo. E aí, para conferir se a sua carreira tá certinha, é só você contar os pontos baixos. Tem sempre que dar aqui 10 pontos baixos em todas as suas carreirinhas. Para fazer, então, a próxima carreira, a gente vai virar aqui pro outro lado, fazer da mesma forma. Faço uma correntinha, venho aqui no mesmo ponto de base, coloco o meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto de base até o fim da carreira. Lembrando que a gente vai colocar o último ponto baixo aqui no último ponto baixo de base. Essa corrente inicial a gente não trabalha, tá ok? É só até aqui o último ponto baixo de base. Então, a gente fez aqui 3 pontos baixos já. E aí, contando com os demais pontos baixos de base, a gente vai ter 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos. E essa correntinha a gente não trabalha, vai ficar aqui com os 10 pontos baixos que a gente precisa na nossa carreira para ficar com a carreira certinha, tá ok? Terminei aqui a minha carreira e dessa forma o nosso trabalho ele vai ficando retinho. Essa segunda forma, ela dá sempre uma aberturazinha aqui para um lado e depois ela dá uma aberturazinha para o outro lado, e assim ela vai compensando em cada carreira, porque a gente tem aquela correntinha inicial que a gente não trabalha e também não conta como um ponto, mas ela sai um pouquinho da carreira, e assim a gente vai ficando com essa sobrinha aqui, diferente da primeira maneira, que vai ficando mais retinho, porque a gente usa a primeira corrente como um ponto, né, o primeiro ponto da carreira, e ela vai se adequando direitinho à peça. Não vai ficando essa sobrinha aqui pro lado. Mas, dessa segunda maneira, o trabalho fica retinho também. Ele não vai
aumentando, não vai ficando torto, porque embora tenha essa aberturazinha aqui para um lado, na próxima a aberturazinha fica para o outro, e assim vai ficando, tá? Vai sempre compensando para um lado e para o outro. E é uma maneira também da gente fazer as nossas carreiras. A gente pode se usar dessa maneira para fazer determinadas peças também, tá ok? São duas formas diferentes, duas técnicas diferentes de trabalhar o ponto baixo, e eu acho importante a gente saber direitinho, dominar as duas formas para a gente ter aí, pra gente ter condição de fazer qualquer trabalho em crochê. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu ensinei para vocês nessa aula como fazer o ponto baixo, como fazer carreiras de ponto baixo e, além de ensinar a fazer carreiras, eu ensinei duas formas diferentes. A carreira onde a gente considera a corrente inicial como um ponto baixo e a forma também de trabalhar desconsiderando a corrente inicial. Então, ela não conta como um ponto baixo. Essas duas maneiras a gente pode usar aí em diferentes peças, dependendo da receita que você for trabalhar, vai pedir aí uma forma ou outra, tá? E aí é bom você, quando você já estiver fazendo aí as suas receitas, observar se é para considerar a corrente inicial ou não. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e também dos truques aí, das dicas que eu passei para vocês nessa aula de hoje. Na próxima aula, então, a gente já começa a aprender um ponto diferente, mas também um ponto básico no crochê, que é o ponto alto. Se você gostou dessa aula, não esquece de clicar em gostei e compartilhar o vídeo. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho e, além disso, me incentivar a continuar fazendo essas aulas que eu faço com tanto carinho para vocês. Um grande abraço, então, para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!